Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante, começando a semana de espera de um milagre. Até porque, após a derrota do Vasco na sexta-feira para o CSA em São Januário, a coisa ficou ainda mais complicada. E aqui nesse Bom Dia Gigante vou trazer muitos detalhes em relação ao próximo jogo do Vasco, mudanças na equipe e, claro, uma informação exclusiva aqui no Bom Dia Gigante. Daqui a pouco eu vou trazer todos esses detalhes, mas antes eu peço para você se inscrever aqui no canal, acionar o sininho das notificações e sempre compartilhar. Copie o link e joga nos grupos WhatsApp, Telegram, Facebook, faça esse vídeo chegar a outros vascaínos. E como eu disse, o Vasco perdeu no sábado para o CSA e agora as chances de acesso são de apenas 6%. O Vasco ocupando a 8ª colocação com apenas 47 pontos, 6 pontos a menos do que o primeiro time dentro do G4. E para os matemáticos, para uma classificação, o Vasco terá que vencer os 6 jogos restantes nessa Série B. E você tá vendo aí na tela, os 6 jogos serão o seguinte: contra o Guarani fora de casa, Botafogo clássico em São Januário, Vila Nova fora de casa, Vitória e Remo também em São Januário e fecha a sua participação contra o Londrina fora de casa. E a próxima partida já será nessa quinta-feira, isso mesmo, às 7 da noite em Campinas, o Vasco pega o Guarani. E para essa partida, o técnico Fernando Diniz vai ter um reforço importante, mas já eu trago aqui nesse Bom Dia Gigante detalhes sobre o provável time do Vasco que vai encarar o Guarani na quinta-feira. Em relação ainda sobre essas mudanças, o Vasco treinou ontem no CT Moacir Barbosa, fez um treinamento pela manhã, vai trabalhar durante toda essa semana até quarta-feira, quando depois do treinamento viaja para Campinas para esse jogo contra o Guarani. E como eu disse, já eu trago detalhes sobre mudanças que podem ocorrer no time para esse jogo contra o Bugre Campineiro. E mesmo ainda com chances de acesso, a diretoria do Vasco já começa a trabalhar pensando em contas, principalmente na questão financeira para 2022. E aqui nesse Bom Dia Gigante eu vou convocar ela, Jéssica Dias, com uma informação exclusiva, uma matéria muito importante, até porque pelo menos é uma boa notícia para o Vasco para a próxima temporada. Conta pra gente, não é isso, Jéssica? É isso, Emerson Rocha, um abraço para você, um abraço para todo mundo que está acompanhando esse Bom Dia Gigante. Começa a semana do Vasco, uma semana de incertezas com iminente risco de permanência na Série B do Campeonato Brasileiro. Com isso, a diretoria Cruz Maltina começa a calcular os riscos, principalmente no sentido de perda de receitas. Até por isso se antecipou e renovou o contrato com o Banco BMG até o final de 2025. Nós fomos atrás de um representante do banco, vamos conversar agora com Renato Pazicas, que é coordenador de marketing e patrocínios do banco, para tentar entender essa renovação nesse momento em que o Vasco não consegue entregar garantias do acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Inicialmente, ele fala sobre essa iniciativa de renovação. Bom, a decisão do banco pela renovação, acho que a gente tem um compromisso muito forte com o Vasco, é uma relação já que vem de 2019, então a gente aposta muito nesse relacionamento com o clube, que está cada vez melhor, aqui por parte do banco e por parte do clube, e estendendo aí para mais 4 anos de parceria, a gente consegue ativar ainda mais esse patrocínio, e ajudar ainda mais o clube. Então são uma série de ações conjuntas aí que a gente está pensando, que a gente está trabalhando junto com o Vasco, para incentivar os times do Vasco e envolver cada vez mais com os torcedores, trazer benefícios para os torcedores através dessa parceria. Então a gente ficando junto mais tempo com o Vasco, juntos por mais, a gente acaba conseguindo ativar ainda mais essa parceria que, enfim, traz ótimos resultados aqui para o banco. E é claro que o principal fator de perda de receita do Vasco, caso permaneça na Série B, é com relação aos direitos de transmissão das partidas. Eu perguntei ainda ao Pazicas o quanto é rentável ser um patrocinador do Vasco e também com relação à iniciativa anunciada na última semana, a hashtag Juntos pela Base, no qual o Banco BMG destina R$20 à base do Vasco a cada uma conta aberta no banco. Ele fala sobre essas iniciativas. Fazendo um balanço sobre tudo que já passou, tudo que já aconteceu na parceria entre Vasco e BMG, a gente está muito satisfeito com os resultados dessa parceria. A gente bateu recentemente a marca de 150 mil contas digitais abertas, e o que acaba ajudando financeiramente também o clube, já que o clube recebe por cada conta aberta que a gente tem na conta digital do Vasco BMG. E a gente está passando por um processo de renovação constante. Então são muitas iniciativas novas, muitas ideias interessantes, a gente está muito empenhado em ajudar o clube, e incluir cada vez mais os torcedores dentro das nossas ações. O objetivo é sempre colocar o torcedor no centro e trazer experiências diferentes para esse torcedor vascaíno.
A campanha que a gente acaba de lançar, Juntos pela Base, é um exemplo claro disso, né? A gente quer investir bastante na melhoria do time e isso começa pelo investimento na base, onde tudo começa, onde tudo se inicia. Então a gente aposta bastante também nessa campanha e temos alguns objetivos aí com essa campanha de ajudar bastante a base do Vasco junto com um investimento forte aí para abertura de contas. Essa campanha de apoio à base que vai ter duração de um mês, terminando no dia 28 de novembro. E São Januário passa nesse momento por reformas pontuais de manutenção, mas existe um plano muito maior de revitalização do estádio. Eu perguntei ao Pazicas se existe interesse do BMG em participar efetivamente das obras de São Januário, como foi, por exemplo, no caso da Neoquímica com a Arena Corinthians. Ele respondeu assim: o investimento na base, nesse momento, é porque a gente percebeu, né, depois de conversas com o clube, que a gente poderia ajudar bastante, né, com investimentos na base do Vasco, que é onde realmente tudo começa. Então, a gente entra com essa campanha do Juntos pela Base agora, e a gente tem, obviamente, algumas iniciativas, algumas estratégias para o próximo ano, de fazer outro tipo de investimento. A gente pensa também em ajudar na parte estrutural de São Januário. A gente sabe da relação muito forte do estádio com os torcedores, então é uma coisa que está no radar do banco também para a gente fazer novas campanhas e novos investimentos e iniciativas também no estádio de São Januário. Então é isso, Emerson, nosso rápido bate-papo com Renato Pazicas, coordenador de marketing e patrocínios do Banco BMG, ele que me garantiu ainda que não existe nenhuma cláusula no contrato entre BMG e Vasco que mude alguma situação caso o clube permaneça na Série B. Essa parceria que deve render ao clube entre 5 e 7 milhões de reais por ano. É isso, Emerson, um abraço para você e até a próxima. E agora aquele quadro, notícias rápidas e diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. E já tem a arbitragem para esse jogo de quinta-feira contra o Guarani. Quem apita o jogo é esse cara aí, ó, o gaúcho Leandro Pedro Voaden. E no VAR, outro gaúcho, Jean-Pierre Gonçalves Lima. E pelo Campeonato Carioca Feminino, o Vasco empatou nos 90 minutos com o Flamengo em 1-1, jogando no Nivaldo Pereira neste domingo. Mas na disputa pelo ponto extra, nos pênaltis, o Vasco venceu por 4-3. A próxima partida das meninas do Vasco pelo Campeonato Carioca será já na quarta-feira contra o Fluminense nas Laranjeiras. E por conta dessa derrota para o CSA, o rendimento do Vasco no retorno caiu bastante. O Vasco ocupava a quarta colocação e agora é o nono com apenas 19 pontos nos 13 jogos disputados. O aproveitamento do Vasco no retorno é de pouco menos de 50%. E agora, para fechar esse Bom Dia Gigante, como prometido, vamos falar sobre o provável time do Vasco para esse jogo contra a equipe do Guarani. Pelo menos, como eu disse, o time treinou ontem no CT Moacir Barbosa, volta a treinar hoje e treina no Rio de Janeiro até quarta-feira, antes da viagem para Campinas. O técnico Fernando Diniz já vai poder contar com o meio-campo Nenê, ele que ficou suspenso para o jogo contra o CSA por conta do terceiro cartão amarelo, vai reforçar a equipe no jogo contra o Guarani. E falando ainda desse jogo, deve acontecer mais algumas mudanças na equipe que entrou no jogo contra o CSA para essa partida contra o Bugre. Deve ter mudanças na lateral direita e também no setor ofensivo do Vasco, mas todos os detalhes você vai ficar acompanhando durante toda essa semana aqui no canal Atenção Vascaínos. Quem fala sobre essas prováveis mudanças na equipe é o nosso comentarista Jean Faísca. Conta pra gente, Jean! Salve Emerson Rocha e galera ligada nesse Bom Dia Gigante. O Vasco volta a campo nessa quinta-feira contra o Guarani. E agora, se é clichê, se não é clichê, todo jogo é uma decisão. O Vasco precisa aí vencer 6 jogos, ou quem sabe 5, empatar 1, para conseguir esse tão sonhado acesso. E para conseguir isso, o Fernando Diniz vai precisar sim fazer algumas mudanças na equipe. Já para quinta-feira, a primeira delas, obviamente, é a volta do Nenê. Do meio para frente é o cara que decide, é o cara que resolve. Lá atrás, eu sacaria o Zeca, ninguém aguenta mais. Defensivamente é uma falha atrás da outra. Ofensivamente não contribui em nada. Colocaria por ali o Léo Matos. No meio de campo, eu recuaria o Marquinhos Gabriel para segundo volante e jogaria com apenas um, Bruno Gomes ou Andrei. Aí é questão do Diniz decidir.
E lá na frente, Morato, Peck, também ninguém aguenta mais. Principalmente Morato. Tá na hora de mudar o esquema, talvez colocar o Amorim ao lado do Cano e jogar com mais alguém no meio de campo, ou então dar uma chance pro John Sanches, até porque o Léo Jabá, cada vez que entra, também não contribui em nada. Enfim, torcedor vascaíno, essas mudanças se fazem necessárias se o Vasco ainda quer sonhar com algum possível acesso. Valeu, galera! Valeu, Jean, obrigado pelo seu comentário, pela sua análise em relação às prováveis mudanças e que mudanças que o técnico Fernando Diniz pode fazer para esse jogo contra o Guarani, que mais uma vez virou uma decisão de campeonato. Se o Vasco não vencer, praticamente está fora da Série A do ano que vem. Vai ter que vencer os 6 próximos jogos e vão ser jogos muito complicados. Mas eu quero saber de você, gostou dessas prováveis mudanças? Comenta aqui embaixo, ainda acredita que o Vasco suba? Quero saber a sua opinião aqui no canal Atenção Vascaínos, que a gente faz jornalismo esportivo com qualidade, credibilidade e sempre tendo aqui muita competência para trazer para vocês, inclusive nesse Bom Dia Gigante, uma matéria exclusiva feita pela Jéssica Dias, você acompanhou, e por isso eu peço para você dar o like nesse vídeo, se inscrever no canal e sempre compartilhar, porque ajuda bastante. E pode também seguir a gente no segundo canal, o Ave Mais, o card está passando aqui em cima, nosso segundo canal com muitos detalhes lá, o Acorda Vascaíno que eu fiz hoje de manhã, você vai gostar bastante. Grande abraço, ótima segunda-feira, hoje tem a nossa tradicional live de segunda-feira, 7h30 da noite com o nosso Flávio Dias. E para encerrar esse Bom Dia Gigante, quero deixar aqui um abraço pro meu primogênito, isso mesmo, hoje é aniversário de 6 anos do meu filho Dante, você tá vendo a foto dele aí com a camisa do Vasco. Meu filhão, grande abraço para você, saúde, sorte, sucesso e que se Deus quiser o Vasco vai melhorar para você ver conquistas importantes como o papai aqui assistiu e você ainda vai poder assistir torcendo pelo nosso time, o Clube de Regatas Vasco da Gama. A situação não é boa, a situação é muito complicada, mas vai melhorar. Não tem mal que dure para sempre. Com certeza você vai ver títulos importantes do Vasco comigo na arquibancada de São Januário e também no Maracanã. Um beijo, meu filho, grande abraço para vocês, ótima segunda-feira. A gente volta amanhã aqui no Bom Dia Gigante. Valeu, galera. Fui! Eu sou Vasco. Eu acredito.